Fu, vamos falar então um pouco sobre como foi esse ano, né, de 2025 para a Câmara, para você como vereador. Vocês passaram por uma maratona agora de sessões extraordinárias, né, com aprovação de projetos importantes. Vamos começar falando das charretes, proibição das charretes. Como que você acredita que a Câmara pode acompanhar esse assunto a partir de agora, tanto com o auxílio para os charretistas, como a possível implantação das carruagens elétricas? E obrigado por nos receber aqui. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês, né? E de fato um ano muito conturbado, né? Nós passamos aí por diversos momentos polêmicos, né? Que precisou de uma atenção redobrada aí dos vereadores, dos parlamentares de uma forma geral, da Câmara Municipal, mas não deixamos aí, vamos dizer assim, a peteca cair e continuamos trabalhando com muita intensidade, como a gente sempre tem feito desde quando nós assumimos lá em 2021 enquanto vereador. E falando especificamente da charrete, é um movimento que já acontece aí a Brasil afora, né? Em várias cidades a gente viu esse movimento acontecer. Aqui em Poços de Caldas a discussão já era muito ampla, já foram aí mais de 15 anos de discussão, muitas idas e vindas, projetos entrando de forma errada aqui na Câmara Municipal. Nesse ano a gente conseguiu aí um consenso junto ao Poder Executivo, né, para que pudesse ser um projeto mais robusto e contemplando também, não deixando os charretistas totalmente desamparados aí, oferecendo inclusive esse subsídio, como em outros municípios também isso foi feito. Uma preocupação muito grande que a gente tinha também enquanto representantes da população era no que diz respeito a movimentos que aconteceram em outras cidades da própria justiça, né, por uma maneira impositiva, acabar com o serviço de tração animal para fins turísticos nas cidades. Então, a gente teve essa preocupação também, porque aumentou muito esse movimento em outras cidades, e a gente não queria deixar desamparado também os charretistas nesse momento. A gente sabe que faz parte de um conceito histórico, as charretes aqui em Poços de Caldas, né? Enfim, uma tradição aqui de Poços de Caldas, mas que não comporta mais, né? Tem a questão aí da causa animal, que também está muito forte aqui na nossa cidade, mas também tinha a questão de mobilidade urbana, né? A própria última vez que o cavalo caiu aqui na Avenida João Pinheiro, o próprio charretista deu entrevista dizendo, né, que o cavalo se assustou com o grande fluxo de veículos ali daquela avenida. Então, mostra que de fato já não comportava mais isso, né? E isso intensificou ainda mais para que a gente pudesse votar ainda esse ano. Era um compromisso que a gente tinha feito com a população de Poços de Caldas, que vinha nos cobrando muito, que desse ano, pelo sim ou pelo não, nós iríamos votar o projeto. E passou por unanimidade, foi um consenso entre os vereadores também. É claro que muita gente ficou chateada, mas muita gente, eu acho que grande parte, mais a grande parte da população, aplaudiu essa medida que foi tomada aqui pela Câmara Municipal em conjunto com o Poder Executivo. E agora resta a nós, enquanto vereadores, a fiscalizar para que seja cumprido tanto a finalização dos serviços, né, previstas no próprio projeto de 90 dias após a sanção. O prefeito prontamente já sancionou no mesmo dia que foi aqui aprovado na Câmara Municipal, e também sobre a questão do subsídio, que é uma preocupação que nós temos, porque a gente sabe que a saúde financeira do município hoje ela está em um momento muito delicado. Então, dessa forma, a gente vai fiscalizar e vai ficar atento a essas questões, né, para que seja cumprido tanto a finalização por completo do serviço das charretes e também o pagamento integral aí, desse subsídio que foi feito aí para os charretistas. Lembrando que são R$ 20.000 aos charretistas, né, para uso livre, vamos dizer assim, e outros 10 mil para que quem for ficar com os cavalos para alimentação dos cavalos aí durante um período também. E falando das charretes elétricas, era um processo que já tinha que ter acontecido, né? Nós, Poços de Caldas foi a criadora do projeto aí em parcerias, né, com as instituições, com faculdades, com o DME também, auxiliando nesse processo. E nós, cidade, nós perdemos o processo licitatório, né? Outras cidades já saíram à frente, utilizaram o modelo aqui desenvolvido e Poços de Caldas ficou para trás nesse sentido. Há um compromisso do prefeito de que esse ano seja retomado o processo licitatório, porque a gente tenha as carruagens elétricas, para que possa de alguma forma manter essa tradição aqui na cidade das carruagens, das charretes de uma forma geral, mas agora numa questão mais tecnológica, mais moderna, né? Enfim, inclusive nos parâmetros urbanísticos e também de trânsito, né? No que diz respeito aí à velocidade mínima, para que essas carruagens possam andar pelo centro da cidade, passar pelos pontos turísticos, né? E manter mais um atrativo turístico aqui para a cidade. E a gente espera que esse ano seja retomada essa licitação, esse processo licitatório, e depois a concessão seja feita também de uma forma transparente com todos. Em relação ao subsídio para o transporte coletivo, tem até uma indicação da Câmara para que
uma parte do valor devolvido para a prefeitura seja usado numa auditoria, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que a Câmara vai fiscalizar o cumprimento do subsídio, das obrigações da Floramar também. Sim. Ficou uma outra questão também, o subsídio, né? Muitas pessoas contrárias a subsídio, pessoas favoráveis a subsídio. É uma questão hoje muito deficitária no que diz respeito a transporte público no Brasil afora, né? Então a gente dá sempre os exemplos aqui mais próximos. São João da Boa Vista, a passagem, salvo engano, já está em R$ 9,40. A prefeitura subsidia para ficar R$ 5,00, né, o transporte. E ficou de uma forma bem flexível, né, essa proposta de subsídio aqui, de acordo com produtividade também, e fazer essas análises mês a mês, já junto com a Secretaria de Trânsito aqui de Poços de Caldas, para que faça acompanhamento, porque a gente sabe que tem linhas que são deficitárias, que vão precisar ser retiradas, mas colocar aquelas linhas que mais a população tem pedido, principalmente em horários de pico, aos finais de semana, na parte noturna, e fazendo testes, né? O bom desse subsídio vai ficar flexível e adaptando de acordo com a realidade e as demandas que vêm chegando de localidades diferentes aqui. Nós, enquanto vereadores, a gente vai auxiliar aí junto à Secretaria de Trânsito para poder fazer a fiscalização, para poder ver se as demandas estão sendo atendidas, né, que foram aí que chegaram para a Câmara Municipal, e com isso a gente não descarta de poder pagar uma auditoria também aí dentro, né, das possibilidades, dentro das legalidades aqui junto com o nosso corpo jurídico, para que a gente possa fazer esse acompanhamento para que ver se além dessa fiscalização que é feita da Secretaria de Trânsito e do Poder Legislativo, a gente faça uma auditoria também externa, né, para que de fato os números estejam sendo contemplados ali como a gente espera, porque é algo muito específico, né? Nós não somos engenheiros de trânsito para ver se os cálculos também estão corretos, enfim. A gente tinha feito uma indicação para que uma parte do subsídio do duodécimo, devolvido aqui pela Câmara Municipal de 9,5 milhões, uma parte pequena desse repasse seria já para uma auditoria, mas infelizmente esse dinheiro não foi utilizado para isso, né? O dinheiro ele foi utilizado em sua totalidade para pagar o 13º dos servidores para não ter o atraso. E é claro, super aceitável essa questão, né? A gente não quer deixar prejudicar nenhum servidor nesse sentido. Mas é um alerta também a que aos próximos anos consiga fazer um planejamento melhor nesse sentido, para que não utilize o duodécimo para pagar 13º, né? Isso já tem que estar ali no escopo do orçamento durante todo o ano, né? E sim, para que seja o duodécimo participativo do Poder Legislativo. É uma questão que eu já falei, inclusive, em outras entrevistas. A participação do Legislativo nas tomadas de decisões é importantíssima, inclusive, para a gente evitar que seja discutido novamente as emendas impositivas, né? Emendas impositivas, para quem não sabe, são as emendas igual tem os deputados, né? Um recurso que os vereadores têm, ali até 2% do orçamento, para que pudesse utilizar, fazer as indicações para ajudar as instituições. Metade dessas emendas impositivas, obrigatoriamente, 50% são para a saúde, e as outras são de livre escolha do vereador, desde que a instituição, enfim, a área que ele queira fazer essa doação, né, ela esteja tudo em dia com a prefeitura também. E lembrando que o legislativo só indica e o executivo ele faz toda aí a contratação, a execução de uma forma geral. E é uma maneira da gente poder evitar isso, desde que os prefeitos tivessem esse compromisso, né, de que o duodécimo atenderia às indicações que não são nossas, são da população que chega pedindo aí melhorias na saúde, educação, segurança, enfim, essas foram as indicações que nós fizemos ali, inclusive essa auditoria também referente ao transporte público, para que a gente pudesse aí, de alguma forma, participar um pouco da execução das demandas que chegam aqui para a nossa cidade. Esse ano não deu, a gente espera que os próximos anos aí o prefeito tenha essa sensibilidade, né? A gente entende o momento financeiro, mas que consiga equilibrar no que diz respeito à receita e despesa, para que a gente consiga participar de uma forma mais efetiva aí nas indicações e execução aí de grandes projetos da cidade. Você acha que utilizar esse valor para o 13º representa uma deficiência no planejamento financeiro e também um risco de acabar não conseguindo arcar com as novas despesas, porque a folha de pagamento da prefeitura hoje tem um valor já limite, né? Não, com toda certeza, né? E é uma questão que bate o teto ali da lei de responsabilidade fiscal quase mensalmente, né? Porque a gente sabe que tem um número muito grande de servidores hoje, né? O maior empregador do sul de Minas se chama a Prefeitura de Poços de Caldas, né? Então, por isso, precisa de um planejamento mais a longo prazo e durante todo o ano também, para que você não fique dependente do Poder Legislativo em fazer a devolução. É claro que jamais a gente vai negar em poder ajudar, né? Jamais vamos fazer politicagem nesse sentido.
mas é importantíssimo ter um planejamento financeiro melhor, né, pé no chão sempre. Uma medida que foi já assertiva foi diminuir o orçamento, a previsão orçamentária no que diz respeito a receitas para o próximo ano, né? Então a gente vinha alertando desde 2022 desses orçamentos muito fora da realidade, que estavam sendo encaminhados aqui ao Poder Legislativo. Durante as audiências que nós discutimos, nós falávamos sobre isso e mesmo assim esse déficit orçamentário ele foi aumentando ao longo dos anos, né? Então o que isso impacta na vida do cidadão pós-Caldente diretamente? Você deixa de entregar a política pública. Às vezes se está faltando remédio, se a sua rua não está asfaltada, se não está cortando mato, é justamente dentro do orçamento que a gente consegue equilibrar essas situações para que esses serviços básicos, vamos dizer assim, eles não faltem, né? Para quem está na ponta, que é o cidadão de Poços de Caldas. Então, por isso, a importância de você ter um orçamento mais realista, né? E a gente sabe que com essa reforma tributária, a receita ela tende a diminuir mais aos municípios ainda, então por isso tem que ser mais ainda enxugado mesmo esse orçamento e fazer medidas para que você também consiga diminuir as despesas do município, que são muito grandes. Como é que você vê esse primeiro ano do governo Paulo Ney, especialmente a relação dele com o Legislativo? A relação com o prefeito Paulo Ney, eu falo em particular, eu tenho uma boa relação com o prefeito, né? A gente tem uma comunicação muito melhor do que com a gestão passada. A gente sabe que foi um ano muito conturbado de fato, né? Onde ele está colhendo os frutos, vamos dizer, frutos negativos da gestão passada, e isso está refletindo no seu mandato, né? A gente vê a boa vontade dele, boa parte dos secretários em poder fazer acontecer, em poder fazer diferente, mas essas travas que acontecem com o passado ainda deixa de que tem uma fluidez melhor dentro da sua gestão, né? E isso já falei abertamente em outras entrevistas, inclusive pessoalmente ao prefeito também, né? Então a gente espera que no próximo ano consiga destravar totalmente dessas questões do passado que estão afetando a sua gestão, para que consiga aí ter uma qualidade melhor no seu mandato, né? Volto a repetir, sabemos da boa intenção do prefeito, do vice-prefeito, dos seus secretários em poder fazer uma boa gestão, mas infelizmente, né, o que a gente tem visto toda essa situação conturbada que aconteceu esse ano é fruto de muito do passado. Então, por isso, é importante que o próximo ano possa refletir e possa, talvez, aí, ter uma desvinculação total para que consiga fluir melhor o seu mandato. O que exatamente você vê como questões do passado que ele precisa se desvincular? Principalmente a questão financeira, né? Eu acho que ele fez aquelas medidas lá, inclusive apresentada para a imprensa, para os vereadores, de algumas medidas de ajuste fiscal para que possa fazer, para voltar a equilibrar a situação, a saúde financeira do município, mas a gente ainda não tem a clareza na totalidade de tudo que está acontecendo, né? A gente tem fazendo as investigações aqui, o Tribunal de Contas tem investigado, o Ministério Público tem investigado, Polícia Civil investigado, operações aí de possíveis, inclusive, tem que falar possíveis porque ainda está em investigação de corrupção na gestão passada, e isso tudo está refletindo hoje no mandato do prefeito Paulo Ney, né? Isso é claramente, gente, não é politicagem nenhuma aqui. Acho que pode ver as reclamações das pessoas cada vez mais intensificadas em diversas áreas, principalmente saúde, aqui no município de Poços, fruto também de uma gestão conturbada que aconteceu nos últimos anos na saúde de Poços, e também em outras áreas que tem acontecido, né? Então a gente tem fazido o nosso trabalho de fiscalização aqui, ajudando e colaborando com os órgãos competentes que estão fazendo essas investigações na gestão passada. A gente precisa que o Executivo traga cada vez mais essa transparência às pessoas de tudo que aconteceu. Porque quando você sai nas ruas, em vários bairros que você passa, fala, esse prefeito aqui tá ruim, viu? O antigo que era o bom. Então, assim, até isso ele está colhendo esses frutos, né? De ter uma gestão ruim, não por coisas que ele fez nesse momento, mas pela que a gestão passada fez, e ele está colhendo os frutos, como eu volto a repetir, de uma forma negativa. Então, por isso, é importante para que tenha, talvez, essa desvinculação total, né, para que consiga fluir melhor o seu mandato aí nos próximos anos. E a gente torce para isso também, para que consiga ter um mandato melhor, porque quem ganha é a cidade, né? Então a gente está aqui disposto a poder ajudar. Esse ano acho que foi uma demonstração clara de poder querer ajudar o Poder Executivo, né? Não teve politicagem, vários projetos aqui foram apreciados e votados. De 100%, 99,99% foram aprovados. O que não deu mesmo foi que não tinha como, né? Então acabaram por retirar os projetos. Então, dessa forma, eu entendo que a gente, enquanto legislativo, sim, está fazendo seu papel de independência, seu papel de fiscalização, mas está disposto a poder ajudar, né? Sempre conversando, jurídico com jurídico. O vereador ele pode votar contrário ao projeto no mérito,
mas a gente não pode deixar brecha jurídica. Então isso a gente tem ajudado bastante o Executivo para que os projetos entrem de forma correta aqui na Câmara Municipal, né, e a gente consiga dar vazão, porque quem vai ganhar sempre é a população. Ano que vem deve ser o seu último ano nesse ciclo de 4 anos como presidente da Câmara, né? Porque depois não pode ter reeleição. O que você pretende fechar? Quais as suas metas para o ano que vem? Primeiro, dizer que muito feliz em estar como presidente da maior Câmara Municipal do sul de Minas Gerais, né? Um crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, de vida mesmo assim, grandioso, né? Foi o maior desafio até aqui da minha vida, né? Então, muito feliz pela gestão que nós fizemos, os avanços que nós fizemos, né? Reforma administrativa, abrimos concurso público, demos mais autonomia para a Escola Legislativa, que é onde faz os projetos de educação cidadã, educação legislativa acontecer, colocamos inteligência artificial para que consiga dar maior vazão aqui, auxílio aos nossos servidores, aos nossos vereadores. Estamos criando agora o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão, que deve ficar pronto já agora no início do próximo semestre, a TV Câmara já em fase final, para a gente poder fazer aprimoramento do nosso sistema. Criamos o próprio Diário Oficial, aqui justamente para trazer mais transparência e mais agilidade nessa comunicação direta com as pessoas. Demos mais autonomia às nossas gerências de trabalho. Enfim, foram muitas melhorias que foram feitas, estão acontecendo, e a gente vai colher os frutos disso aí nos próximos anos, eu tenho certeza disso, né? É porque a gente consegue entregar um melhor serviço para a população. Com esse dinamismo que a gente impôs aqui a todos os nossos servidores, as nossas gerências, as assessorias de uma forma geral, ele tem sido muito positivo, né? E a gente tem visto isso. O clima organizacional, inclusive, aqui da casa melhorou bastante nesse sentido, né? De dar essa autonomia aos nossos servidores. Até porque, enquanto político, a gente está aqui para impulsioná-los a prestar um melhor serviço, né? Nós estamos aqui só de passagem. A gente tem que deixar esse legado positivo aos servidores que fazem, de fato, a roda girar aqui dentro. Esse CAC vai funcionar como uma central para o cidadão poder reclamar, poder... Exatamente, já em várias câmaras já tem, né, o Centro de Atendimento ao Cidadão, justamente para que essas pequenas demandas sejam já ali resolvidas, né, ou pelo menos encaminhadas de uma forma geral. Vai acontecer aqui na recepção, de uma forma mais discreta, porque ainda nós não temos um espaço físico, né, adequado para que isso aconteça com maior amplitude, mas a gente vai ter, e a nossa intenção, já conversamos com o Executivo, é que possa ceder, inclusive, um servidor do Poder Executivo para também captar as principais demandas, né, as demandas básicas, uma segunda via de IPTU, enfim, serviços básicos que a população deixa de ir lá, depois que mudou para a Zona Oeste, a Prefeitura Municipal aumentou muito o número de pessoas que vêm até a Câmara Municipal, mas para serviços de Executivo. Então, por isso, agora, mais do que nunca, a gente precisa desse centro de atendimento aqui ao cidadão. Vamos ter um servidor do Legislativo e pretendemos aí, vai dar certo, tenho certeza disso, de ter um servidor do Executivo também aqui na recepção para a gente poder fazer esse CAC aqui em Poços de Caldas, que vai ser muito importante também, justamente pela questão da Prefeitura ter ido lá para baixo, né, para a Zona Oeste. As pessoas, aumentou muito o fluxo de pessoas aqui, então a gente consegue ajudar a dar mais dinamismo, né, e dar celeridade nessas demandas que chegam aqui do Poder Executivo também. Há alguma expectativa de mudança da sede? A expectativa, na verdade, é muito grande, né? Mas a gente sabe que teve esse entrave dos 15% que falta da nova estrutura do fórum lá. Infelizmente, a empreiteira que estava fazendo abandonou a obra, teve que abrir um novo processo licitatório e isso travou, né, a nossa ida para o fórum antigo aqui no centro, na Rua Pernambuco. Mas, enquanto isso, a gente já está se movimentando, né? Tive algumas conversas com a diretora do fórum, a doutora Alessandra, nos recebeu muito bem, deixou os nossos servidores poder entrar no fórum para já começar a construir um projeto, porque vai ter que precisar fazer uma revitalização também, não tem elevador, algumas adaptações vão precisar ser feitas. Então, a gente já vai deixar toda essa estrutura pronta, né? Porque quando eles mudarem, para a gente poder já estar pronto aí com um termo de referência e abrir um processo licitatório para a gente dar celeridade a essa mudança. A gente sabe que isso pode demorar mais 2 meses, mais 3 meses, mais 6 meses, mas a gente pelo menos não vou conseguir inaugurar na minha gestão, mas é muito feliz pelo menos a articulação que nós conseguimos fazer durante esses 4 anos aí, né, de muitas idas e vindas, de negociações, e a gente conseguiu deixar muito bem encaminhado essa nossa mudança para lá. Afinal, a gente já conversou isso outras vezes, Câmara Municipal
é o para-choque da população, é onde chega todas as demandas, mesmo que não são nossas, a gente tem que ajudar a população a dar vazão e ela não pode sair do centro da cidade. A gente tem que atender de forma igualitária os 3 cantos da cidade aqui no centro, então eu não vejo outra oportunidade a não ser o fórum, né, de uma forma cedida, mas com possibilidade, inclusive, de uma doação por completo aí, né, para o município de Poços de Caldas. Isso está bem encaminhado, tem projeto na Assembleia também, então não vamos conseguir inaugurar nossa gestão, mas está muito bem encaminhado aí. Se Deus quiser, pelo menos o ano que vem a gente já consiga começar a fazer as intervenções ali de melhorias na nossa nova sede. Sobre o ano que vem ainda, nós vamos ter as eleições, você deve ser um nome importante aí, você colocou à disposição para ser candidato a deputado? Coloquei, eu passei por algumas conversas em Belo Horizonte, né, com o pessoal do União Brasil, uma sabatina lá intensa também, da possibilidade, né, fiquei feliz porque nosso nome foi lembrado aí de uma possível candidatura para deputado federal, me coloquei à disposição, mas ao mesmo tempo, claro, com algumas condicionantes, né, hoje uma estrutura para sair para deputado federal, ela é grandiosa, então a gente tem que ter muito pé no chão referente a isso. Então, nós estamos aguardando ainda a resposta, né, do União Brasil para que viabilize ou não uma candidatura. Teríamos o apoio, sim, de alguns dos meus pares aqui, de vereadores, isso é importante, né, mostra que uma construção coletiva ela é muito mais viável para uma candidatura do que uma impositiva, mas a gente segue com o nosso trabalho aqui, né, com muita intensidade, principalmente no último ano aí, à frente da Câmara Municipal, mas a gente está à disposição, se for para contribuir, se for para agregar, nós vamos estar juntos. Agora, sair por sair, eu jamais faria isso, né, sem estrutura nenhuma, sem apoio, e a gente sabe que uma candidatura a deputado, principalmente a federal, ela é muito difícil, muito complexa, que infelizmente você não depende só de Poços, né, precisaria da nossa região aqui também, porque a gente sabe que Poços teria condição de eleger um deputado federal, um deputado estadual tranquilamente com os votos daqui. A gente sabe que tem muitos deputados votantes de outras regiões, inclusive, né, que têm votos aqui. Nas últimas eleições foram mais de 500 candidatos entre estadual e federal votados em Poços de Caldas, e isso acaba fatiando demais, né, pulverizando demais os votos, e é uma dificuldade muito grande, né. Talvez a gente aumentar a nossa comunicação no sentido de dar importância dos votos ficarem aqui, né, seria uma ação importante para isso, mas a gente sabe que isso também é uma quebra de paradigmas, é um trabalho muito a longo prazo de poder fazer isso, né? E não deixar que pessoas, os medalhões, vamos dizer assim, né, que são pessoas que viralizaram aí nas redes sociais e tiveram muitos votos daqui e não ajudaram com nada Poços de Caldas, né? Eu acho que essa comunicação a gente precisa intensificar o ano que vem, né? Para que as pessoas votem em pessoas que de fato vão ajudar a Poços de Caldas, né? E não apenas vídeos na internet, né? Lacrações, como acontece muito aí, a gente está vendo. Vai ser uma eleição muito difícil, acredito que vai ser ainda uma eleição muito polarizada, extrema-direita, extrema-esquerda, né? Como a gente tem visto aí em debates nas redes sociais, as pessoas perdendo a essência do diálogo, né? De poder discutir, de debater o que de fato vai impactar a vida das pessoas, né? Mas eu acredito muito que há muitas pessoas que não concordam nem com o extremo de um lado, nem com o extremo de outro, e que precisam de pessoas que tenham essa qualidade de diálogo, sabe, para poder ouvir ambas as partes e buscar a convergência, né? Eu acho que as divergências sempre vão ter, mas a gente sentar numa mesa com todo mundo e buscar aí um melhor caminho para a nossa cidade, para os nossos cidadãos. Por fim, o que o cidadão pode esperar da Câmara ano que vem? Tem algum projeto, algum tema que deve entrar em pauta? Esse ano a gente conseguiu, dar uma vazão bem importante a temas polêmicos, né, subsídio, a própria charretes, né, enfim, outros assuntos que foram aí de grande relevância que a população estava aguardando. Para o próximo ano a gente já tem de imediato aí uma discussão muito ampla também, que é a Lei 92, né, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma lei complementar que vem para regulamentar aí o plano diretor, aquela revisão que foi feita no ano de 21 para 22. É uma discussão muito ampla que vai precisar aí de muito debate, de muitos estudos complementares para que a gente possa votar, talvez nesse primeiro semestre ainda, né? Faço destaque para essa aí de imediato para o próximo ano. E o que esperar da Câmara Municipal é a intensidade que foi de trabalho esse ano, né? Acho que os novos vereadores que chegaram também complementaram bastante esse impulsionamento que o Legislativo teve nos últimos anos aí de fazer um trabalho diferenciado, transparente, com muita seriedade, né?
os vereadores estando nos bairros, ouvindo as pessoas, nas instituições, e acho que pode esperar bastante intensidade, muita entrega de trabalho e colocar sempre o nosso gabinete, a Câmara Municipal, à disposição de todos os cidadãos pós-caldenses, e já desejando aí um feliz ano novo, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que eu sempre digo que a gente nunca perca as esperanças por dias melhores aí. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade mais uma vez, João e Juliana.